pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma sugestão de leitura. É um livro muito inspirador que eu acabei de ler e aí eu achei que seria interessante compartilhar um pouquinho das minhas impressões com vocês. O livro em questão se chama Destemida. Tchan! Bom, e com esse nome, né, fica até difícil, não dá vontade de ler, né? A gente já fica como? Nervosa pra ler. Esse livro ele foi escrito pela Jessica Watson, que é uma australiana de 16 anos, que foi a pessoa mais jovem a dar a volta ao mundo sozinha em um barco. Pausa para o choque, né? Porque, nossa, 16 anos eu não fazia nada de útil da minha vida. O que eu achei mais legal nesse livro é a coragem da Jessica. Curioso porque a Jessica, ela fala que quando ela era criança, ela era muito medrosa e ela não gostava do mar. Ela tinha medo de se afastar da costa. A família dela sempre gostou, ela tinha mais 3 irmãos. Os pais dela fizeram a matrícula dela e dos irmãos numa escola de vela. E ela tinha medo, não gostava, e os irmãos iam pro mar e ela ficava na areia esperando, assim, morrendo de tédio, achando aquilo um saco. Ela percebeu que os irmãos sempre voltavam felizes do mar, assim, né, sorridentes, contando histórias super aventureiras. E ela ficava esse tempo todo parada, olhando eles voltarem. Então, assim, era muito chato pra ela. E ela falou, não, eu queria estar com eles ali naquele momento, sabe? E aí ela começou a enfrentar esse medo do mar. Aos poucos ela acabou transformando essa relação, né? Ela transformou o medo dela numa força, numa motivação para ser melhor, para poder aproveitar mais aquela oportunidade que os pais dela tinham dado, aquela convivência com os irmãos. E acabou transformando a relação dela com o mar, que era de medo, para uma relação de amor, de afeto, de respeito. Isso é muito bacana, porque transformou completamente a vida dela. Vocês vão ver se vocês lerem o livro. Passado alguns anos, a Jessica ela já não tinha tanto medo do mar assim, ela já estava amiga do mar, porque a gente já falou em outros vídeos aqui que a gente tem que ser amiga do nosso medo, né, gente? A Jessica fez isso. Ela já estava muito mais à vontade com relação com o mar, e a família dela se mudou para um barco. Coisas da Austrália, né? Assim, não conheço ninguém que mora num barco, mas a família dela se mudou para um barco. E ela contou um pouquinho, logo no começo, eu vou até ler para vocês, porque eu achei tão legal essa parte. Ela contou um pouco dessa experiência dela, como é que foi morar num barco. Morar sobre a água no barco, a motor da família, cercada por um mundo náutico, fez eu achar que navegar e cuidar de um barco eram coisas cotidianas. Mas até o dia em que minha mãe começou a ler para nós o livro Lionheart, de Jesse Martin, eu sequer cogitava que poderia um dia me tornar uma aventureira. Sempre pensei que aventureiros eram homens grisalhos de barba, que escalavam montanhas ou voavam em aeroplanos por grandes extensões de oceano. Escutar a história de Jesse mudou a maneira como eu pensava. Foi como se uma luz se acendesse em minha mente. O cara não era um super-herói. Não era privilegiado em qualquer sentido. Não tinha barba e definitivamente não era velho. Jesse era uma pessoa normal, dessas que encontramos todos os dias, que decidiu tornar seu sonho realidade. Era alguém com quem eu me identificava, e isso me fazia pensar, eu conseguiria fazer isso? Conseguiria navegar ao redor do mundo sozinha? Eu achei esse trecho muito bacana, porque em outras partes ela fala sobre como o mundo náutico ele é muito machista e ela não tinha espaço, ela não tinha voz, ela era uma menina, né, novinha, menina e novinha, então assim, gênero e idade que estavam atrapalhando ela naquele espaço que ela queria ocupar. E ela achava que aquilo não era pra ela, que aquele sonho daquele tamanho não era pra ela, que grandes aventuras não eram feitas por meninas, e muito menos por meninas tão jovens. E ela leu esse livro do Jesse, que também foi um garoto novinho, que deu a volta ao mundo num outro tipo de modalidade. E ela começou a repensar aquele lugar dela. Por isso que é importante, gente, a gente sempre ler e procurar referências, se apoiar em outras histórias, né, como eu sempre falo pra vocês. Porque talvez, se a Jessica nunca tivesse tido acesso à experiência do Jesse, ela nem teria encarado essa aventura, porque ela ia achar que aquilo não era pra ela. E foi pra ela, né? Virou livro, ó, tá feito lá. E aí o que aconteceu? Que depois dessa leitura, e depois dela perceber que não era tão surreal assim uma menina ter grandes feitos e grandes aventuras, ela começou a pensar nisso com mais seriedade. E pasmem, quando ela teve a ideia e falou, não, eu realmente quero fazer isso, eu realmente quero dar a volta ao mundo sozinha, aconteça o que acontecer, ela tinha 12 anos. 12 anos. Com 12 anos eu acreditava em Papai Noel. Mas eu não acreditava em mim. Que soco, né, gente? Fiquei chocada com ela. O que aconteceu foi que quando ela falou pros pais que ela realmente estava disposta a fazer isso, a dar a volta ao mundo sozinha num barco,
os pais dela não deram muita moral pra ela, assim, né? Falaram, tá, essa ideia vai passar e tal. Só que eles foram vendo que ela continuou no propósito dela, abrindo mão das coisas que ela precisava, investindo, estudando, trabalhando pra realizar e pagar as coisas que ela precisava. E aí eles começaram a apoiar. E aos poucos esse apoio foi crescendo e virando uma grande rede. Então ela conseguiu conversar com pessoas influentes da área que ensinaram muita coisa pra ela. Ela começou a procurar bolsas de incentivo para ver se de repente alguém no governo poderia ajudar ela com esse projeto. E procurou patrocinadores, ela recebeu vários nãos, recebeu várias críticas. E na época ainda teve isso. Quando ela decidiu que ela ia dar a volta ao mundo, começou a falar com as pessoas, ela nunca tinha feito nenhuma viagem sozinha de barco. Ela sequer tinha um barco. Olha isso. E ela meteu a cara e foi falando para as pessoas que era o sonho dela e que ela faria o que fosse preciso para realizar. O que aconteceu que quando ela estava com 16 anos, ou seja, dos 12 aos 16, nós temos 4 anos aí de batalha. E de autoaprimoramento, e de busca de ajuda, e de várias coisas, né? Levou 4 anos para convencer todo mundo que ela precisava e para conseguir montar toda a estrutura que era necessária. Então ela conseguiu ganhar um barco, ela conseguiu mobilizar uma rede de profissionais de alta qualidade para reformar o barco para ela viajar. Ela conseguiu apoio da mídia, ela conseguiu vários patrocinadores e ela conseguiu entrar no mar. E ela foi lá, meteu a cara a tapa, ficou 210 dias no mar, enfrentando todo tipo de coisa que vocês possam imaginar. Onda gigante, solidão, tédio, tristeza, críticas, dificuldade de adaptação à comida, ao clima. Há tanta coisa, sabe? Mas ela foi e ela conseguiu e ela fez tudo que ela queria. Ela não tinha nada no começo, ela não tinha nenhum ponto a favor dela. Ela era uma criança, ela era uma menina, ela não tinha grandes experiências náuticas, ela não tinha dinheiro, ela não tinha barco, ela não tinha nada. Mas ela tinha fé nela e ela acreditava que era possível ela realizar. E foi essa crença nela mesma que fez com que as outras pessoas também acreditassem nela e que ela conseguisse realizar esse grande feito. Eu achei muito legal que ela explicou um pouquinho no livro também sobre como é que foi essas primeiras sensações quando caiu a ficha que ela estava dando a volta ao mundo. Isso ela já estava no mar. Durante a navegação ela alimentou um blog e esse blog foi a base do livro. Na primeira vez que sonhei em dar uma volta ao mundo navegando, a primeira coisa que me atraiu foi a curiosidade de saber se era uma meta atingível ou não. Eu queria me desafiar e conquistar algo que me desse orgulho. E sim, queria inspirar as pessoas. Odeio o fato de que muitos sonhos nunca se tornam mais do que isso, um sonho. Não estou dizendo que todos deveriam comprar um barco e partir para uma volta ao mundo, mas espero que, ao realizar meu próprio sonho, eu mostre às pessoas que elas são capazes de atingir seus próprios objetivos, grandes ou pequenos, sejam eles quais forem. E eu acho que a Jessica super conseguiu, mesmo. Eu tive até uma crítica, assim, durante a leitura, porque é uma autobiografia, né, de uma menina de 16 anos, que tem uma escrita de 16 anos. E eu sou uma leitora compulsiva, então eu já li livros muito mais bem escritos do que esse, mas poucos livros que eu li me acertaram tão em cheio quanto esse, porque a Jessica ela tem uma capacidade de, mesmo na leitura, na escrita mais imatura, que é condizente mesmo com a idade dela, ela mostra que ela tem uma força, uma crença nela mesma. Ela só tinha isso, na verdade, ela só tinha a crença nela mesma. E ela transformou isso em tudo, sabe? E eu acho que às vezes é o que falta na gente, por isso que eu quis trazer esse livro. Porque às vezes a gente só vê o que a gente não tem. E isso faz com que a gente não se mova, né? A gente nunca sai ali do nosso cais, o nosso barco fica sempre preso porque a gente não sabe navegar, porque a gente tem medo, porque as pessoas dizem que a gente não vai conseguir, porque o vento não tá bom, porque falta dinheiro, falta tempo, falta tudo. E o que a gente faz com a falta, né? A gente pode aceitar, abraçar as faltas e ficar parado. Ou a gente pode fazer como a Jessica, que falou, tá me faltando? Ótimo, então eu vou atrás e vou ter. E aí ela teve todo o preparo, todo o apoio e tudo mais em cima dessa única crença, que era a crença nela própria. E deu muito certo, a Jessica conseguiu e conseguiu mexer com a gente também, que leu o livro dela. Então tá aí a dica. Se você, como eu, está aproveitando uma semana um tanto friozinha, né, no Rio de Janeiro, e não sabe o que fazer com dias chuvosos, pega o livrinho da Jessica,
faz um chocolate quente e aproveite o seu domingão, tá bom? Fica a dica. Logo mais eu volto com outras propostas de livro, porque eu tô cheia, minha estante tá com vários aqui gritando pra eu falar deles pra vocês. Então, no tempo certo, vou trazendo um de cada vez, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!